Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo em mais um vídeo do nosso canal. Em mais um dia, que Deus se revela a nós por meio da sua palavra. E nós estamos aqui numa série de estudos sobre o livro de Gênesis e hoje estaremos falando sobre Gênesis capítulo 12, que vai nos contar um pouco sobre a história de Abrão. Nós vemos que Abrão depois tem o seu nome mudado para Abraão, e nós estaremos falando isso nos capítulos posteriores. O nome Abrão significa pai exaltado. Nós vamos ver que este homem foi um homem escolhido por Deus para viver uma história extraordinária. Vejamos aí que Abraão torna-se o progenitor, o pai, aquele a qual, por meio dele, viria a realizar-se uma grande promessa da parte de Deus. E eu quero convidar você a meditar comigo Gênesis capítulo 12. Se você ainda não fez a leitura, te aconselho a fazer primeiramente a leitura e depois corre aqui para o vídeo para nós estarmos discorrendo juntos. Como dito, Abraão vai viver uma história extraordinária, experiências extraordinárias com Deus. E o relacionamento de Abraão para com Deus e Deus para com Abraão torna-se um relacionamento tão íntimo que o próprio Deus o permite, que ele seja chamado de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Percebamos que por meio de Abraão, o nome de Deus é evidenciado. Por meio de Abraão, o nome de Deus torna-se conhecido. E tudo isso acontece porque Abrão, primordialmente se submete a uma chamada. Chamada essa que na realidade acontece em Gênesis, no capítulo 11, versículo 27. Atos, capítulo 7, também vai nos relatar que o chamado acontece quando Abrão ainda estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, uma região extremamente pagã, aonde a idolatria dominava o coração das pessoas. E é nesse contexto que Abrão precisa tomar a decisão de ter Deus como o seu único Deus. Muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida porque nós não estamos dispostos a obedecer à voz de Deus, a renunciar pelo cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Às vezes nós estamos tão apegados ao nosso comodismo, à nossa vida, à rotina da nossa vida, que nós não estamos dispostos a abrir mão de algo na nossa vida para viver as promessas de Deus. É justamente essa atitude que torna Abraão o pai da fé. A fé é exaltada na vida de Abraão. Nós vemos que isso foi-lhe imputado por justiça. Abraão agora, ele recebe uma promessa da parte de Deus e Deus diz, olha, eu vou exaltar o seu nome. É interessante porque Abraão, aos 75 anos de idade, sai de uma terra onde ele estava estabelecido e precisa ir em direção a uma terra que Deus ainda lhe mostraria. E ali Deus diz para ele, olha, eu engrandecerei o teu nome e farei de ti uma grande nação. É interessante porque no capítulo 11, versículo 30, já há uma ciência de que Sara, antes seu nome Sarai, era estéril. Então agora Deus literalmente está prometendo uma grande e numerosa descendência a um homem que tinha uma mulher que não podia gerar. É que nós vemos o extraordinário de Deus. Quando Deus literalmente quer realizar algo na nossa vida, para Deus não existe empecilhos, para Deus não existe impossível. Então Deus diz, olha, engrandecerei o teu nome. Quando Abrão sai de sua terra, ali ele já tem o seu nome fixado, já tem toda a sua história. Então ele está abrindo mão de sua própria história para viver as promessas de Deus. Deus diz, eu vou honrar o teu nome. Teu nome será engrandecido, eu vou exaltar o teu nome. E farei de ti uma grande nação. Nós vemos que essa promessa aqui já apontava para Cristo, em que se consumaria todo esse projeto
apresentado por Deus, toda essa promessa de salvação apresentado por Deus. Nós vemos que primeiramente ele sai de Ur dos Caldeus, fica por um certo tempo em Harã, e agora no capítulo 12 ele sai de Harã e vai em direção a Canaã. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que em Siquém, né, ele ergue um altar. Isso aponta para o interesse de Abrão tornar público a fé que ele professa. Abrão tornar público aquilo que de fato ele acreditava. Existem muitas pessoas que até acreditam em Deus, até acreditam na palavra de Deus, mas são incapazes de tornarem público aquilo que eles acreditam, porque têm medo dos julgamentos alheios, têm medo, né, de como será a sua vida após, né, ele tornar público a sua fé. E quando nós falamos sobre tornar público, é claro que não é somente com as palavras, mas com atitude e com uma mudança de vida. Em Siquém, um altar é estabelecido. Em Siquém, a fé de Abrão está se tornando pública. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que em Canaã houve uma grande fome. E agora Abrão é obrigado a sair de Canaã por causa da fome e ir até o Egito. Chegando ali no Egito, nós vemos que Sarai é uma mulher muito bonita. Abrão teme que por causa dela, né, os monarcas pudessem então matá-lo. E ele diz, olha, se acontecer qualquer coisa, você vai dizer que você é minha irmã. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 20, nós vamos ver que de fato Sarai era meia irmã de Abrão, porque também era filha de Arã, só que com outra mulher, né? E isto era uma meia verdade. Mas nós vemos aqui que Abrão vai ser duramente repreendido pelo próprio Deus, envergonhado pelo próprio rei, porque agora o rei do Egito manda chamar Sarai para o seu harém por causa de sua formosura, e ali Deus envia pragas sobre aquele contexto, e o rei naquele momento reconhece que algo estava acontecendo por causa de Sarai. Então ele repreende Abrão. E ali naquele momento, Abrão pode ter a plena convicção de que ele não precisaria dar o seu jeitinho. Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho, né? Colocar a nossa mão aonde Deus já decretou que as fronteiras vão ser alargadas para nós, aonde Deus já decretou, né, que o caminho já está preparado, que é somente nós trilharmos. Então, esse foi o pequeno estudo desse dia de hoje, aprendizado para a nossa vida, né? Que tenhamos fé para viver as promessas de Deus, que aprendamos que a nossa fé precisa ser uma fé pública. As pessoas precisam ver em nós literalmente aquilo que nós professamos. E isso fala não apenas de professar verbalmente, mas também com atitudes, com estilo de vida. E que nós vamos também compreender nesse dia de hoje que nós não precisamos dar o nosso jeitinho quando Deus já deliberou algo para a nossa vida, quando Deus já tem os projetos, né, detalhados para a nossa vida, Ele próprio, né, é suficiente para fazê-los cumprir, né? Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Agradeço a você que sempre tem nos acompanhado, a você inscrito no nosso canal, que sempre tem deixado aqui o seu comentário. O meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E eu creio que esse canal aqui é um canal de uma família, né, em Cristo Jesus. Sempre tem dito aí nos nossos vídeos, você que tem um pedido de oração, você pode deixar aqui nos comentários para que nós possamos estar orando pela sua vida, que esse canal aqui possa ser um canal de bênçãos para sua casa, possa ser um canal de bênçãos, né, para a sua família. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo vídeo.